E aí, pessoal, preparem seus corações para uma viagem emocionante pelas Escrituras. Vamos nos aprofundar sobre o que a Bíblia ensina sobre a sabedoria de Provérbios capítulo 8 e sua relação com a pessoa de Jesus Cristo. 1. A sabedoria foi o começo ou o princípio da criação de Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 22, diz o seguinte: Javé me produziu como o primeiro fruto de sua obra, no começo de seus feitos mais antigos. Bíblia Pastoral Apocalipse. Capítulo 3, versículo 14 nos diz: E ao anjo da congregação em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A sabedoria teve um começo assim como Jesus teve igualmente um começo, ou princípio, na criação divina. 2. A sabedoria estava ao lado de Deus quando Jeová criou o mundo. Provérbio capítulo 18, versículo 27 diz o seguinte: Quando ele preparou os céus, eu estava lá. Quando decretou o círculo sobre a face da água de profundeza. O texto de João capítulo 1, versículo 2 nos diz o seguinte: Este estava no princípio com o Deus. Então notamos que a sabedoria estava com Deus e Jesus Cristo estavam com Deus no princípio. 3. A sabedoria de Provérbios foi o mestre de obras ou intermédio entre Deus e a criação, e estava ao lado de Deus. Provérbios, capítulo 8, versículo 30, diz o seguinte: Então vim a estar ao seu lado como mestre de obras. Algumas versões usam o termo arquiteto, trabalhador, perito ou aluno. O termo traduzido aqui para mestre de obras vem do hebraico e significa adotivo. A Septuaginta traduz como agindo adequadamente e a Vulgata Latina como compondo todas as coisas. Será que Jesus fez isso? João capítulo 1, versículos 2 e 3 dizem o seguinte: Este estava no princípio com o Deus. Todas as coisas vieram existência por intermédio dele, e a parte dele nem mesmo uma só coisa de existência. A Bíblia ensina que Jesus foi o intermediário entre Deus e a criação, e estava ao lado de Deus também, assim como a sabedoria. 4. A sabedoria de Provérbios era aquele que Deus mais amava. Provérbios capítulo 8, versículo 30. Na parte final, nos diz o seguinte: E vinha a ser aquele de quem ele gostava especialmente de dia a dia. Jesus era aquele a quem Deus mais amava, confirmando o que Mateus capítulo 3, versículo 17 nos diz: Eis que também houve uma voz dos céus que disse: Este é o meu filho, o amado, a quem tenha aprovado. Assim como a sabedoria era aquela a quem Deus gostava, Jesus foi e é aquele a quem Jeová ama. 5. A sabedoria de Provérbios. Capítulo 8. Amava a humanidade e se interessava por ela. Provérbios, capítulo 8, versículo 31 diz: E as coisas de que eu gostava estavam com os filhos dos homens. Jesus amava a humanidade e se interessava por ela. Também João, capítulo 13, versículo 1, fala que Jesus, tendo amado seus próprios que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tanto a sabedoria como Jesus amavam a humanidade. Conclusão. A Bíblia deixa claro que a sabedoria de Provérbios capítulo 8 é Jesus Cristo, e ambos foram o princípio da criação magnífica e sábia de Jeová, como abaixo podemos logicamente argumentar. Premissa 1. Deus não teve princípio. Premissa 2. Jesus de fato teve um princípio. Logo, Jesus não é o Deus que não teve princípio. Caso algum trinitário não esteja plenamente convencido disso, o apóstolo Paulo identificou a Cristo como a sabedoria de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24 e 30, nos diz o seguinte: Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nos foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Versão Almeida. Colossenses capítulo 2, versículo 3 completa a ideia dizendo: Cuidadosamente ocultos nele se acham todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Muitos teólogos, mesmo trinitários, concordarão que a sabedoria de Provérbios capítulo 8 é Jesus Cristo em sua pré-existência humana.
Porém, os trinitários irão tentar ignorar o fato de que a sabedoria de Provérbios capítulo 8 foi produzida, gerada ou criada por Deus como a primeira de suas obras. Se gostou do vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite e faça isso agora. Não esqueça de ativar o sininho. Assim, o YouTube vai enviar uma notificação para você toda vez que postarmos novos vídeos.